Fiz meu ultrassom de abdômen e apareceu gordura do fígado. Mas eu não bebo. Como que isso aconteceu? Fica aqui comigo que eu vou contar para você. E se eu responder que tudo começa, para variar, no intestino? Pois é, não é à toa que meu livro se chama Intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina. Vamos lembrar, temos o nosso intestino. Lá, no início, você tem o intestino delgado, depois o intestino grosso. No delgado, na primeira porção, você tem o duodeno, né? 12 dedos, o tamanho de 12 dedos, aonde você vai fazer a grande digestão e praticamente absorção total daquilo que você digeriu e absorveu. Tá. No intestino grosso, o que vai parar por lá? As fibras, que espero que você tenha ingerido, e vai ser o alimento das suas boas bactérias. Porque no cólon, que é aquela parte final do intestino, está o que eu digo que mora a sua saúde ou não. No intestino, nós temos hoje uma população que inclusive é conhecida como um outro órgão, é a nossa microbiota intestinal. Então nós temos bactérias do bem e bactérias, eu não gosto de chamar de mal, eu não gosto de chamar essas bactérias de más, mas digamos assim, elas têm que existir numa quantidade certa, quietinha, ocupando um nicho que é delas. Mas como que acontece essa prevalência, como é que elas aumentam, como é que elas diminuem? Elas estão em constante briga, porque eu tenho duas bactérias e as duas vão ter que competir por um único sítio de adesão. O que é isso? É como se tivesse uma única cadeira para as duas. Tudo bem. Então, quem ganha essa briga? Quem come? Então, quando você coloca no seu prato várias fibras, folhas e etc. tal, você mastigando aquelas 30 vezes e fazendo todo aquele processo bonitinho, o que vai acontecer? Você vai estar fornecendo matéria-prima para que essas bactérias boas façam coisas fabulosas no seu organismo. Então, elas são conhecidas por pegar as fibras, fermentarem. Fermentação é normal, não pode ser exagerada, mas é normal. E outra coisa, gases sem odor, e eu vou explicar por quê. E o que elas fazem com essas fibras? Elas fermentam e se alimentam, fazem alimento para outras bactérias menorzinhas que não têm a capacidade de pegar aquela fibra tão importante e grande e começar a fermentar. Então, ela entrega para essa menorzinha a comidinha dela, mas ao fermentar, ela produz 3 ácidos graxos. Sim, 3 gorduras, mas nós chamamos de ácido graxo, gordura, de cadeia curta. É tão curtinha que ela simplesmente vai conseguir atravessar a parede do seu intestino, vai cair na sua corrente sanguínea sem precisar daquelas lipoproteínas que a gente vê tanto no exame de sangue, que às vezes estão altas, tipo LDL e colesterol. Elas não precisam ser empacotadas para seguirem o caminho pela corrente sanguínea. Aí o que acontece? Essas substâncias, que são esses 3 ácidos graxos de cadeia curta, nós temos uma delas que se chama butirato. Gente, esse butirato, se eu contar para vocês o que faz, vocês vão comer tanta fibra, porque simplesmente, ao ser produzido, em primeiro lugar, ele é o alimento principal, a fonte de energia do seu enterócito, que é o tijolinho que constrói a parede do seu intestino. E como você já me ouviu falando tantas vezes, a parede do intestino, ela tem que estar grudadinha, um tijolinho no outro. Não pode ter espaço, por quê? Porque é através
das microvilosidades desses enterócitos que o alimento tem que ser absorvido. Que alimento? Já na forma de nutriente. O carboidrato em glicose, no caso dos aminoácidos, que eram a proteína, no caso das gorduras, os ácidos graxos, e cada um, como eu costumo dizer, tem a portinha certa para entrar. É como se lá nós tivéssemos CEP. Tudo bem. Então, primeira coisa, quando eu estou me alimentando de fibras, eu estou favorecendo o crescimento de boas bactérias, que vão fazer o quê? Vão manter a parede do meu intestino bonitinha, assim como essa, rebocada, tijolinho lá dentro, e com a capacidade de perceber o que deve ou não ser absorvido. Essa parede do intestino é seletiva. Ah, você é nutriente, bem-vindo, pode entrar. Você é tranqueira, vai embora. Isso depende de uma boa parede intestinal íntegra, sólida, e é isso que a sua boa bactéria faz quando produz o butirato. Mas esse butirato não é só para o enterócito, tá? Ele também é produzido para outras funções, como, por exemplo, entrar dentro da célula e lá no núcleo e fazer a expressão de genes anti-inflamatórios. Olha só, a gente falando o quê? O tempo todo. Temos que arranjar jeito de desinflamar, porque inflamar é bom, mas tem que ter a resolução da inflamação. Então, a importância de você ter genes que sejam estimulados para fazer isso. E o butirato faz isso. Mas não bastasse, ele também pode cair na corrente sanguínea e fazer o quê? Descobrir que tem alguma célula no seu corpo que de repente se dividiu e não está muito legal. Porque olha, o corpo é tão lindo que de cada 100 células que você tem para se dividir, vamos supor que eu pegasse, levasse para um laboratório e colocasse uma radiação e, digamos assim, promovesse câncer em 100 células. Ok. Você acredita que 95 se corrigem? Elas começam a se dividir e elas param para fazer um checklist. Não, isso aqui está errado, deixa eu corrigir. O corpo é maravilhoso, por isso que eu digo que é só a gente tirar o que não é bom e colocar o que é, ele se conserta. Mas tem 5 que não conseguem. Mas olha, numa situação que eu estou colocando e provocando um câncer, tá? Dessas 5 que não conseguem se corrigir, 3 fazem uma programação para morrer. Elas entram em apoptose. Elas olham, fazem um checklist e dizem assim, não tem jeito, não tem conserto, então se suicidam. Falando português assim, mais lúdico. Só 2 vão seguir em frente nessa situação escandalosa que eu estou colocando. Ok. Então, daqui 10, 20 anos, possivelmente essas 2 células, dependendo do estilo de vida da pessoa, vão virar um câncer. Pois esse butirato bonitinho, o que ele faz? Ele localiza essas células e dá para elas uma programação para elas também entrarem em apoptose. Por isso que antigamente nós falávamos que pessoas que comem muita fibra têm menos câncer, só que a gente não entendia o mecanismo. O mecanismo é esse. Então, tá tudo ali no seu intestino. Só que veja bem, na hora que você comeu e você absorveu, lembra daquele lugarzinho no intestino que eu falei no começo, logo depois do estômago, do duodeno, que é o tamanho de 12 dedos, que faz a grande digestão e total absorção de tudo que você come. Quando absorve, aquilo cai aonde? Na corrente sanguínea, certo? E vai ser transportado. Porém, tudo que você come, que caiu na corrente sanguínea, vai passar por um grande laboratório chamado fígado. Então, o fígado é o local, gente, que é uma fábrica, uma coisa assim impressionante. Ele faz coisas incríveis, como, por exemplo, se você
comeu um alimento que tenha uma toxina, seja ela qual for. A maioria das toxinas, elas têm uma conformação espacial de uma gordura. Então, o que é a função do fígado? Desintoxicar você, tirar toxinas do seu organismo, tá? Então, esse sangue traz os alimentos e também as toxinas, e o fígado pega essa toxina que está na forma de uma gordura, e ele precisa de duas fases, como você está vendo nessa lâmina do Instituto de Medicina Funcional. O que você tem? Você tem fase 1 e fase 2. Por quê? Porque, gente, pegar uma toxina, que é uma gordura, e depois transformá-la numa água para ser excretada, é um trabalhão danado. Então, dá uma olhadinha. Eu pego uma toxina, nosso fígado tem que fazer várias reações dependentes de quais nutrientes. Dá uma olhadinha. Nessa primeira fase, complexo B, B2, B3, B9, B12. Eu preciso de glutationa, gente, que é um grande antioxidante que o nosso corpo produz. Eu preciso de aminoácidos de cadeia ramificada. Lembra daquele B, C, A, que quando eu vou tentar fazer minha manipulação ou comprar um aminoácido porque eu quero, sabe, fazer ginástica, ficar musculoso, geralmente vem escrito BCAA, que são esses aminoácidos de cadeia ramificada, que são simplesmente 3: a valina, a isoleucina e a leucina. E são 3 aminoácidos essenciais. Lembrem, aminoácidos, eu tenho 8 que são essenciais, que precisam vir da alimentação, e depois eu tenho 12 que eu consigo fabricar. E esses 20 é que vão fazer todas as proteínas do meu corpo. Então eu preciso desses ácidos graxos de cadeia ramificada, eu preciso de uma série de flavonoides e de fitoquímicos, enfim. E como é que está a sua alimentação? Como é que está a alimentação do planeta? Como é que está a alimentação da nossa sociedade? Um caos. Pobre em nutrientes e rica em quê? Gordura, açúcar e sal. Então, nós começamos a ter uma dificuldade em desmontar corretamente essa toxina para da fase 1 mandar para a fase 2. E conhece aquele ditado que às vezes quando você começa a desmontar, a coisa fica pior do que estava, a toxina que já era ruim fica pior ainda, porque ela fica mais reativa? É exatamente isso que acontece. Então, o que nós temos? Nós temos as toxinas que nós produzimos e as toxinas que vêm de fora. E tudo isso passa pelo santo fígado. Então, nós temos as endotoxinas, que são as nossas produzidas, que são o quê? Tudo aquilo que nós metabolizamos e é como se sobrasse um lixinho. É aquilo que eu falo para vocês. Temos um hormônio que foi produzido. Ele foi utilizado, gente, depois ele tem que ir para o fígado e ser desmontado para, através das fezes ou da urina, do suor, na forma líquida, na forma hídrica, ele ser eliminado. Então, tudo tem seu momento, sua ação e depois ele tem que ir embora. Tá. Fora isso, nós temos bactérias no intestino também que produzem toxinas. Aquela turminha que eu falei para vocês que tem que existir, mas tem que ficar quietinha no lugar delas. Ok. Agora, as toxinas que vêm de fora para dentro. Todo medicamento que nós tomamos, esse fígado, ele já foi estudado pela indústria farmacêutica, que sabe que é exatamente isso que ele vai tentar fazer. Então, você tem medicamentos que vão passar por essa fase e eles já calculam quanto do ativo desse medicamento vai sobrar, vai conseguir sobreviver para poder fazer o efeito quando cair novamente na corrente sanguínea. Então, isso é um cálculo que é feito e, assim como nós temos alguns medicamentos que precisam passar por essas fases 1 e 2 de fígado,
para serem ativados e é essa ativação que vai fazer o efeito, como é o caso do tamoxifeno. Exatamente. Bom, temos substâncias químicas, pesticidas, aditivos alimentares. Gente, tudo que não é biológico, você comeu, vai cair na corrente sanguínea, vai passar pelo seu fígado para ser desmontado, para poder ser excretado. Então, é aquela história, eu tô aqui num ambiente poluído, respirei, gente, caiu na corrente sanguínea, essa poluição é uma toxina que vai ter que ser desmontada. Então, o que está acontecendo em primeiro lugar? Nós não estamos dando ao nosso fígado a matéria-prima para ele executar com a maestria que Deus fez essa fase 1 da detoxificação. Então, se eu não consigo terminar de desmontar a toxina, que já era uma gordura, e ela continua aqui uma gordura, onde meu corpo vai estocar aquilo que ele não consegue eliminar se é lipossolúvel? Em todas as gorduras do seu corpo, inclusive cérebro. E o fígado, ele é altamente gorduroso por si só. Quando o seu fígado não tem nutrientes e não consegue desmontar essa toxina que ainda está na forma de uma gordura, vai ser estocada no seu tecido gorduroso. Por isso que é muito importante quem tem muito tecido gorduroso, quando vai fazer uma dieta, tem que dar um suporte para esse fígado. Muitas vezes você não emagrece porque você está com tanta toxina dentro desse tecido gorduroso que fica a pergunta, para que o seu corpo vai fazer lipotour, né? Que é tirar daqui para enfiar ali. E essa toxina faz um mal danado. Então, primeira coisa, quantas pessoas que passam mal quando fazem essas dietas malucas e que perdem uma gordura absurda de uma vez, e essas toxinas, gente, caem na corrente sanguínea e acabam dando mais trabalho ainda, com efeitos colaterais. Então, o que eu tô querendo dizer? Primeira coisa, cuidado, tá? Então, cuidado com essas dietas malucas e nunca parta para um emagrecimento sem ter um suporte nutricional. Por que que no consultório, nos meus programas de desinflamação, enfim, minhas aulas, eu sempre falo das brássicas, que são aquelas belezinhas que nós deveríamos comer todos, pelo menos em uma refeição por dia. Elas dão esse suporte nutricional para que o nosso fígado tenha. É como se ele fosse um grande faxineiro e você está entregando para ele, sabe o quê? Excelentes produtos de limpeza. Porque ele pode ser um grande faxineiro, mas se você não der realmente sabão, cândida, a vassoura, o aspirador, como é que ele vai fazer a limpeza? Sem chance, tá? Mas vamos supor que a fase 1 ele conseguiu passar. Muito bem. Mas tem a fase 2. A fase 2 é o final da transformação daquela toxina que ainda está na forma de uma gordura em água. E aí você vai conseguir eliminar pelas fezes, ou pela urina, ou pelo suor. Só que, gente, precisa de um monte de aminoácido essencial, glicina, taurina, glutamina, N-acetilcisteína. A N-acetilcisteína tem um medicamento que muita mãe já deu para o filho quando está com o peito carregado, porque ela é ótima para fazer expectorar. E aí, um dia, lendo a bula, estava escrito assim: excelente para detoxificar os efeitos deletérios do paracetamol. Gente, paracetamol risquem da vida de vocês, pelo amor de Deus. Teve um paciente que foi parar na mão do Rock, porque ele estava com uma dor que não passava, tomou tanto paracetamol que foi parar na diálise. O negócio é muito sério. Então, eu preciso ainda de complexo B. Mas sabe o que eu preciso também, gente? De carotenoides,
De ácido ascórbico, vitamina C. Gente, vitamina C é importantíssimo para tudo. Eu falo, você não constrói osso sem vitamina C. Por quê? Porque a estrutura do seu osso é colágeno. E o colágeno ele só consegue ser formado se tem vitamina C. E eu não preciso comprar aquele pneu de 1 grama, tá? Para você ter vitamina C, porque a vitamina C, ela tem vida útil no seu organismo de 6 horas. E nós não precisamos daquele tanto que se supõe que haja necessidade. Dá uma olhadinha aqui, nós vamos deixar a tabela dos ciclos da vida para você saber quanto de fato de vitamina C você precisa por dia para a sua faixa etária, que nós chamamos de ciclo da vida. Aí você vai olhar assim, nossa, 75 miligramas? Mas por que eu tomo 1 grama por dia? Também não sei. Mas fato é que seu intestino não absorve mais do que 200 miligramas de vitamina C por vez. Então fica a dica. Se você ainda tem algum em casa e não quer jogar fora, pelo menos divida em algumas partes e tome ao longo do dia. Mas lembra, né, que você está tomando um monte de corante também. Resumindo, preciso também de selênio, cobre, zinco. São vários os nutrientes. A tal da coenzima Q10 que tem na sardinha que eu falo tanto. Enfim, precisa de comida. Se você não come, como é que seu fígado vai fazer isso com maestria? Então eu começo a ter o primeiro problema. Uma gordura no fígado que de repente é consequências das toxinas que o meu corpo pegou, digamos assim, que o meu corpo absorveu e eu não consegui mandar embora. Agora, lembra que eu falei que vocês têm que dar bastante fibra para sua microbiota do bem? Porque quando você fornece o tal do butirato para suas células da parede do intestino, que são os enterócitos, elas não têm cimentinho para ficarem grudadas, elas têm prolongamentos proteicos que fazem isso aqui e não deixam se separar. Quem dá essa força a elas, para elas ficarem bem grudadinhas, é o butirato. Agora, se eu começo, ao invés de comer fibras, é junk food, é essa alimentação altamente industrializada, essa alimentação rica em gordura, porque essa gordura ela acaba sendo prejudicial também para a sua microbiota intestinal. E aí eu começo a favorecer o crescimento da outra turma. Quando eu favoreço o crescimento da outra turma, o que acontece? Os soldadinhos do bem passam a não cuidar mais da parede do seu intestino. E aí aquela seletividade e aquela ligação firme que tinha entre um enterócito e outro, que fazia uma bela de uma parede, ela desaparece. E por ali é como se abrisse uma porteira para passar para a corrente sanguínea o quê? Tudo que não precisa. A começar, quando você vai ao banheiro, 30% das suas fezes apenas é que são restos de comida. Os outros 30%, escamação de células mortas do intestino, e os outros 30%, bactérias intestinais mortas. Porque tem aquela briga e uma morre. Na hora que ela morre, ela tem que ser excretada, mas ela ainda está no intestino. E aí, quando você tem essa permeabilidade intestinal, é através dela que esses fragmentos de bactérias gram-negativas, que são altamente patogênicas, por quê? Porque na membrana dessa bactéria tem uma gordurinha chamada lipídio A. Porque a natureza é sábia e ela precisava sinalizar para o nosso sistema imune que quando entrasse uma bactéria patogênica era para inflamar, para destruir. Tudo que acontece no nosso corpo e que inflama é para nossa sobrevivência. O grande problema hoje é que nós estamos inflamando demais e não estamos resolvendo essa
não estamos dando resolução nessa inflamação por pura falta de uma alimentação adequada. Então eu tenho uma porteira aberta por onde vão entrar quem? Tudo. Então, aquele glúten que você comeu e não conseguiu quebrar porque tem trechos daquela gliadina que você não quebra, passaram para a corrente sanguínea. Caseína, lembra aquela história da caseína abençoada, que é 18% no leite materno e 82% no leite da vaca, que você insiste ainda em tomar? Aí o que acontece? Eu não consigo quebrar aquilo tudo que está lá no intestino para, né, ser excretado. E fragmentos dessas bactérias que estão ali para serem também excretados. Então, de repente, quando você tem essa permeabilidade intestinal, socorro! Você tem tudo isso entrando no seu organismo. E você tem tudo isso passando pelo seu fígado, que simplesmente vê aquilo e diz assim, socorro, eu preciso inflamar essa criatura que está me hospedando, porque olha o tanto de coisa complicada que entrou nesse organismo. E agora você vai entender que quando você tem essa inflamação e o intestino nessa situação, ele favorece o acúmulo de gordura e produção de gordura no fígado. Segundo, quando você passa pelo fígado essas bactérias, esses fragmentos de bactérias gram-negativas, que é essa gordurinha saturada, que é por isso que eu falo, cuidado com gordura saturada. A gente precisa, mas é muito pouco. E se você não comer, não tem problema. Quando a gente precisa, o corpo produz. Só que esses fragmentos vão sinalar para o seu fígado o quê? Inflama. Socorro. Tem um pessoal que invadiu esse organismo e do jeito que tá, a coisa vai ficar muito complicada. Tá. Primeira coisa que o fígado faz, ele produz uma proteína, tá? Chamada hepcidina. O que essa proteína faz? Primeira coisa, impede a saída do ferro da ferritina. Ué, mas por quê? Porque, gente, na hora que nós estamos com bactérias, a última coisa que a gente quer solta no organismo é ferro, porque a bactéria se alimenta dele. Então, você passa, de repente, a ter uma ferritina lá nas alturas e não entende por quê. Para mim é fácil, quando eu olho um exame, principalmente dos meninos, né? Quando eu olho um exame, ferritina tá alta, mas isso aqui é inflamação de cara. E o mais bacana, quando a gente começa a fazer todo esse processo de desinflamação, aqueles famosos 7 pilares, tudo isso que a gente fala nas aulas e traz aqui para vocês, em seguida você vai fazer o exame da ferritina e ela simplesmente baixa. Então, é um grande termômetro para mim, a ferritina alta, quando eu tenho inflamação. E outra coisa, gente, não adianta você pensar em, gordura no fígado, como que eu vou fazer? Meu amor, cuida do intestino. Porque você tem que corrigir a raiz do problema. E qual é a raiz do problema? Aquela porteira de entrada caída na corrente sanguínea de um monte de coisa que vai passar pelo fígado. E o santo fígado, coitado, você não come comida, você não se alimenta de nutriente, você não come comida, você não se alimenta de nutrientes. Como é que você quer que seu corpo faça as coisas por você? Nós temos que fazer a nossa parte. Eu brinco e digo, temos que fazer a lição de casa. Então, tudo isso que está acontecendo e tantas pessoas, inclusive mulheres, meu Deus, mas eu não bebo, eu estou com uma esteatose hepática não alcoólica. O que é isso? É exatamente isso, gente. Inflamação.